Sejam todos bem-vindos a essa sessão ficha técnica do canal Mais 5 Minutos. Nessa nova sessão a gente vai procurar explorar histórias do futebol que acontecem por aí que pouca gente registra. Só que essas histórias elas ganharam o mundo, às vezes, ou pelo menos o continente, ou o país, ou a cidade que ela pertencia. E foram histórias que causaram um grande impacto e que fazem uma certa importância para o futebol. Eu espero que vocês gostem. William Folk nasceu na pequena cidade de Dowling, na Inglaterra, em 1874. Seu primeiro emprego, logo que terminou a escola, foi numa mineradora, onde começou a praticar o futebol na posição de goleiro. Era um grande destaque por onde passava, não só por suas atuações, como também por sua aparência. Era um homem de estatura grande. Tudo bem que os goleiros, eles não necessariamente precisam ter o porte físico de um jogador de linha, mas Fat Folk era muito grande. Já no começo da carreira dele, ele pesava mais de 100 quilos. E aí ele foi aumentando cada vez mais. E Folk começou sua carreira em 1894 pelo Sheffield United. Já era goleiro lá, porque treinava antes no seu emprego anterior. E lá começou a jogar futebol e fez um grande campeonato já na sua primeira temporada, sendo o grande destaque da equipe. E foi justamente nesse ano de 1894 que Folk percebeu que já estava ganhando mais dinheiro jogando futebol do que na mineradora, que era onde ele trabalhava. Foi aí que ele largou o emprego dele e começou a se dedicar somente ao futebol. 3 temporadas depois, Folk foi um dos grandes responsáveis por uma excelente campanha do Sheffield United. Seu time ficou em segundo no campeonato. Foi justamente nessa temporada que ele foi convocado. Ele atraiu os olhares e conseguiu ser convocado. E apesar da grande partida que ele fez, a sua seleção ela venceu o País de Gales por 4-0, ele nunca mais foi convocado. Muitos se perguntaram na época o porquê isso havia acontecido. A verdade é que ele não atraía respeito da federação. Então havia uma espécie de retaliação ao goleiro, que embora fizesse grandes defesas, não convencia a todos por causa do seu porte físico. E foi aí que começou a brilhar o mito Fat Folk. Ele deixou de ser apenas um goleiro e se transformou num personagem. Uma certa vez num jogo, ele se pendurou no travessão. Quando ele se pendurou no travessão, este mesmo quebrou com o peso dele. E a partida teve que ser interrompida. O travessão quebrou porque ele era de madeira, né? A maioria dos travessões daquela época eram de madeira. Mas mesmo assim, depois de um tempo, ele continuava se pendurando naqueles que já eram feitos de ferro. Eles entortavam do mesmo jeito. Isso prejudicava a equipe adversária e ele acabava ganhando uns centímetros a menos no gol, o que tornava as defesas mais fáceis. Numa outra ocasião, o Fat Folk jogou a bola no chão e saiu correndo pro meio de campo, dominando a bola, tentando passar por todo mundo, a famosa domingada, depois que o Domingos da Guia acabou propagando aqui em território nacional. Todo mundo ficou assustado, porque isso não era comum nem num zagueiro, quanto menos num goleiro fazer isso. Nada muito grave, mas eram coisas que chamavam a atenção e o goleiro se tornava não só um goleiro dentro de campo, mas uma atração. E quem achava que Folk ligava por ser chamado de Fatty Folk ou Colosso, ou qualquer outro apelidinho por conta do seu tamanho, na verdade ele não ligava. Dizia que se não esquecessem de chamá-lo para o almoço não tinha problema. Ele continuava indo lá numa boa. E mesmo engordando, o Fat Folk conseguiu levar essa equipe do Sheffield United ao título do campeonato inglês. Ele já estava bem mais pesado, mas mesmo assim ele teve a defesa menos vazada do campeonato, muito por conta dele mesmo, das grandes defesas que ele fazia. Certa vez também o Folk, nessas partidas corriqueiras do campeonato, estava jogando contra o Liverpool. Ele foi provocado pelo atacante George Allen, dos Reds. Ele ficou meio bravo na ocasião. Ele pegou o George Allen e virou de ponta cabeça. Deu um abraço nele, de ponta cabeça. Deve ter sido engraçado. No ano de 1901 o Folk se machucou, mas ele tinha muito prestígio e ele mostrou isso. Mesmo com seu peso excessivo, ele conseguiu voltar e mandar ao banco de volta o William Biggar, que era o reserva imediato dele. Apesar das grandes defesas que o Biggar estava fazendo, o Folk voltou, retomou a vaga e o Biggar teve que ir para o West Ham, porque senão ele não ia jogar mais. Num derby entre as duas equipes da cidade de Sheffield, Sheffield United e Sheffield Wednesday, Folk estava no gol do Sheffield United. E aí ele se chocou com o Laurie Bell, era um atacante do Wednesday. Só que nesse choque, ele disse que foi um dos piores choques da vida dele, porque ele caiu sobre o Laurie Bell. E o Bell foi literalmente esmagado por ele. Ele disse posteriormente aos repórteres que ele achou que tinha matado o Laurie Bell. Pra você ver que ele estava começando a perceber que ele era um cara um pouco maior do que o normal. Folk também foi um dos primeiros enceradeiros do futebol mundial. Isso porque ele percebeu que como ele podia ganhar tempo depois de grandes defesas que ele fazia,
ele caía em campo, se jogava, rolava, ficava demorando, ganhando tempo para sua equipe. E aí, com o passar dos tempos, o Fulk foi percebendo que o peso realmente vinha o prejudicando. Ele começou a ter muitas dificuldades para pegar bolas rasteiras, por exemplo. Isso ficou refletido numa goleada que o time dele sofreu de 7-1. 7-1, hein, gente? Que sina, hein? Sabe para quem que foi esse 7-1? Pro Bury. Você sabe onde que o Bury tá hoje em dia? Na 5ª divisão. Após uma queda de rendimento, o Fulk simplesmente parou de atuar pelo Sheffield United. Depois de mais de 350 partidas, ele decidiu se transferir para uma equipe recém-fundada, que até hoje não tem muita tradição, chamada Chelsea. Porque eu não sei vocês, mas uma equipe que compra tudo e que não adquire tradição, pra mim não tem tradição. Mas aí é outro assunto, é uma outra pauta. E aí o Fulk começou a se aproveitar do seu peso grande e do prestígio que ele tinha com o Chelsea. Já que o Chelsea não se importava muito com o tamanho dele, era uma equipe recém-fundada, os Blues, como são chamados atualmente, eles decidiram colocar 2 meninos atrás dos gols. Já que o Fulk era muito pesado para ficar indo e voltando, buscando as bolas que iam atrás do gol, eles decidiram colocar 2 menininhos para buscar a bola para ele. De certa forma, o Fulk originou o que hoje a gente chama de gandula no futebol por causa do seu peso extremo. E aí a maior demonstração de gordice da história do Fulk foi quando ele jogava pelo Chelsea. Nas viagens ele costumava descer antes para o café da manhã ou para o almoço e causava determinada magreza em alguns outros jogadores. Porque quando eles desciam já não havia mais muita comida assim. O Fulk conseguia devorar metade da comida do hotel. E aí depois de mais alguns anos de Chelsea, ele foi para o Bradford, que foi onde ele encerrou a carreira em 1907. Na verdade o Fulk ele morreu muito cedo, muito jovem, aos 42 anos, vítima de uma cirrose. No pouco tempo que ele teve de vida depois do término da sua carreira, se envolveu em apostas ilegais, em problemas com a polícia, judiciários. Estima-se que quando ele morreu, ele estava pesando mais de 150 quilos. E quando ele parou de jogar no Bradford, ele já tinha mais ou menos aquele peso. Então vocês imaginam o tamanho daquele senhor. E após encerrar a carreira, o Fat Fulk teve um último emprego ainda. Ele participava de uma brincadeira em Blackpool Beach que se chamava Beat the Goalie, que nada mais é do que bata o goleiro. Ele ficava lá sentado, naquele trampolim, e a criançada tacava a bolinha naquele alvo para ver se ele caía. Ele recebia uma ajuda de custo para isso, mas nada que remetesse à história passada dele no futebol. Fulk é até hoje lembrado pelo seu tamanho, mas também pelos seus grandes desempenhos jogando pelo Sheffield United. Ele, embora fosse muito grande, conseguia se destacar e fazia grandes partidas pela equipe, por que não? Foi convocado pela seleção inglesa, só que mesmo assim a gente já via que existia um preconceito muito grande com determinadas formas. Apesar de ser o grande goleiro na época da Inglaterra, ele foi convocado apenas uma vez. Por conta do seu tamanho, por causa de sua postura, isso me entristece um pouco. A gente vê que, embora o futebol parece que esteja cada vez mais afrescalhado, ele já era naquela época. Ele não permitia certos comportamentos. Espero que você tenha gostado dessa história. A gente do canal Mais 5 Minutos vai trazer histórias para vocês, para que a gente propague um pouco do que é a real história do futebol, e não esse negócio que contam por aí na televisão. Se você quer dar uma força no nosso canal, vai aparecer o linkzinho aqui embaixo, para que você acompanhe o nosso canal. Compartilhe aí para seus amigos, que vocês não vão se arrepender. E a primeira escolha sempre era a de John Robinson, que era um goleiro um pouco mais posturado. A partir disso, já que Fat Fulk caralho, velho, que raiva que dá disso. Você percebeu? Aí depois no final só